conversar aí, próxima lei, uma lei que é muito importante, a gente não pode deixar de falar dela, Lei de Crimes Hediondos. Então a gente vai falar agora da Lei de Crimes Hediondos. A Lei de Crimes Hediondos, ela talvez seja um dos ou o exemplo de legislação penal simbólica ou midiática mais forte que a gente tem. Várias vezes ela foi editada por conta de clamor popular ou de movimentos da mídia, por conta de sequestro de publicitário, enfim, várias vezes ela foi editada por conta de movimentos da mídia. Então, isso já é criticado há muito tempo. A lei é de 90. 90 é que nós tivemos uma certa explosão do movimento de lei e ordem aqui no Brasil. E esse movimento de lei e ordem inspirou a lei dos crimes hediondos. Mas o que é mais importante da gente observar é que a lei dos crimes hediondos, ela veio para atender a uma determinação constitucional. Porque a Constituição, no artigo 5º, inciso 43, para quem tem problema com essa numeração maluca, é XL 3 pauzinhos. Né? 43. XL 3 pauzinhos. Eu confesso que até hoje eu tenho que fazer conta e pensar, porque como tem que fazer conta, eu me atrapalho. Porque tem que subtrair, eu acho uma bagunça isso. Até hoje eu me atrapalho. XL 43. Né? XL 3 pauzinhos. Por quê? A Constituição fala em crimes hediondos. Essa expressão é uma expressão constitucional. E o que é interessante observar, existe uma teoria, eu particularmente não concordo com essa teoria. O MP tem um verdadeiro fetiche por essa teoria, mas eu não concordo com essa teoria. Para mim ela não faz sentido. Em parte, para mim ela não faz sentido. Talvez em outra parte até faça, mas a outra parcela dela, que é a teoria dos mandados de criminalização. Isso aqui, para mim, é uma das coisas mais toscas que existe. Dos mandados de criminalização. Por quê? Veja, quem tem um bom livro sobre isso é a Maria Conceição Ferreira da Cunha, que tem uma obra específica sobre isso, que é uma obra referência. Maria Conceição Ferreira da Cunha. Eu não sei como é na defensoria esse negócio de citar autor na prova dissertativa. Porque eu lembro que sempre havia uma discussão muito forte sobre isso. A maioria dizia que não se cita autor porque pega mal, blá blá blá. Outros falam que porque pode soar pedante. Outros falam que não. Eu não sei como é que isso é na banca da defensoria. Se você sabe o nome dos autores que defendem a posição, você pode citar ou não. Se vale a pena citar ou se é indiferente. Eu confesso que eu não sei. Oi? Então, eu confesso que eu não sei exatamente como é que a banca vê isso na defensoria. Né? Você fala de direitos humanos. Se fosse tal o Carlos Veiz, qual o problema? Né? O cara foi examinador, ele é examinador ainda ou não? Não mais, mas ele já foi examinador de direitos humanos, vários certames, o Carlos Veiz, tem livro específico sobre isso. Então, se fosse citar ele, por exemplo, não vejo como problema. Né? Ou citar, sei lá, o Victor, que foi meu professor na PUC, ele foi assistente do meu professor, do Davi Araújo, mas é um cara muito competente também, muito respeitado aqui. Então, citar esses caras, eu acho que pode ser bem quisto, mas só atentem para isso na prova. Aquela coisa também, né? Se tiver na dúvida, não cita. Porque para citar errado é melhor não citar. É o que eu falo também, escrever em latim. Se você não sabe como escreve, é melhor não escrever em latim. Se você quiser mostrar erudição, sabe o que você está fazendo. Senão você errar, vai ficar chato. Então, não tem problema. Se não sabe, não precisa. Não é algo imprescindível. Agora, se você está se metendo a fazer isso, sabe o que você está escrevendo. Se não é melhor você não escrever. Nem faz o perfil da prova da defensoria exigir que o cara lembre do nome do brocado em latim. Mas se você está afim de escrever, tenha certeza da grafia. Agora, se você não sabe se é M1 ou N, um L, dois L's, não põe. Não põe, porque aí vai pegar mal, né? Se você se predispôs a escrever, escreva certo. Bom, então, qual que é o ponto aqui? Mandado de criminalização. É uma doutrina no sentido de que a Constituição, ela impõe que o legislador criminalize certas condutas. E é o que se disse aconteceu aqui nos crimes hediondos. Qual é o problema? O problema é que a doutrina, e aqui que eu não consigo, aqui eu confesso que eu dou uma bugada, porque eu não consigo ver lógica nisso, eles admitem alguns mandados de criminalização explícitos. Até aqui, em algumas situações, até tem, quando a lei fala
a lei se punirá como crime tal conduta. Ok. Até porque a Constituição não é uma mera carta de intenções. Quando ela está falando que isso vai ser punido como crime, isso não pode ser uma sugestão. Isso é uma ordem, porque ela não é um bilhete, é norma. O problema, então aqui eu acho que assim, ainda que de maneira muito, muito limitada, ainda dá pra gente admitir. Os crimes hediondos eu tenho minhas dúvidas, porque a Constituição, ela não mandou criminalizar a conduta, ela mandou, por exemplo, considere alguns crimes como hediondos. Mas ela não está mandando tornar crimes. Ela está mandando pegar um rol de crimes e catalogar como hediondos. E não criar crimes hediondos, mas sim considerar hediondos os crimes que o legislador entender que tem que ser hediondos. Com exceção tráfico, tortura e terrorismo, que ela já colocou lá, porque ela disse, esses eu estou dizendo tem que ser hediondos. Então, quando a Constituição fala isso, é porque ela está dizendo, isso aqui já é hediondo. Que eu estou dizendo que é. Os outros você pode criar, mas esses três tem que ser. Então, se o legislador deixa de considerar um hediondo, a priori ele está descumprindo a Constituição. Mas não sei se eu precisaria chamar isso de mandado de criminalização. O problema, que eu acho que aí não faz sentido, é isso aqui. Isso aqui, para mim, não faz o menor sentido. Eu falo dessa maneira assertiva porque aqui eu posso falar assim. Porque aqui vocês podem entrar com o pé no peito, na teoria. Que são os mandados de criminalização implícitos. Veja, pessoal, desculpa. Eu tenho uma Constituição com mais de 250 artigos. Que fala até do Colégio Dom Pedro II. Se eu for admitir mandado de criminalização implícito, eu posso criminalizar o que eu quiser. Então a Constituição ela tem que estar lá para legitimar bem jurídico, para filtrar. A nossa Constituição não gera nenhum filtro para bem jurídico. Qualquer coisa pode ser crime. Porque ela fala de tudo. Ela fala de esporte. Não que não seja importante, mas isso não tinha que estar na Constituição Federal. A nossa Constituição fala demais, como se isso adiantasse alguma coisa. A gente veio num regime autoritário, então eles quiseram colocar tudo na Constituição. Então ela fala de coisa demais que não deveria falar. O que não quer dizer que não sejam assuntos importantes, mas a Constituição é para tratar do básico. Ela é muito minuciosa, a nossa Constituição. O que não torna o nosso regime necessariamente mais democrático. A Constituição norte-americana tem 7 artigos. E tem mais de 200 anos. E teve 6 emendas, mais ou menos. A nossa teve mais de 100 emendas já. Então é até engraçado que a gente pode até criticar essa ideia de Constituição rígida. A nossa é rígida, a deles é flexível. A nossa em 30 anos teve 100 emendas, a deles teve 7. E a nossa é rígida, e a deles é flexível. Mais de 30 emendas, né? Sim, mas a deles tem 200 anos. A nossa tem 30. Então é absurdo. É que eles consideram emendas, porque tem emendas decorrentes das anteriores. E aí tem uma divergência na doutrina norte-americana se as outras são emendas ou não. Ainda tem essa discussão. Então ainda nem é pacífico que são 30 emendas. Que seriam 37, mas para alguns autores são 7 só, porque o resto não é emenda. O resto eles consideram como adendo, eles chamam de adendo. É uma outra expressão que eles usam. Mas o fato é que a nossa Constituição fala muita coisa, então não faz sentido, talvez, falar em mandado de criminalização implícito, porque eu posso criminalizar qualquer coisa. E até acho que iria contra até o próprio sentido de constitucionalismo, né, que é a limitação do poder, por exemplo. Exato. Se o constitucionalismo veio para limitar o poder, né, para limitar o poder absoluto, e para isso que veio, para limitar, se eu tenho uma Constituição que permite que qualquer coisa seja crime, se eu uso a Constituição para permitir que qualquer coisa seja crime, eu estou deturpando o nascedouro do constitucionalismo que veio justamente pelo menos o constitucionalismo moderno, que veio para limitar o poder limitar o poder do próprio Estado. Então isso é um problema. É que essa teoria ela gera uma deturpação da lógica constitucional. Eu tenho uma Constituição que serve para legitimar qualquer intervenção do Estado, por meio do direito penal, pior ainda, ao invés de limitar essa intervenção. E aí você descumpre a própria função do direito penal, que para os Zaffaroni seria de limitar o poder punitivo. Se a função do direito penal é limitar o poder punitivo, eu faço uma interpretação que não gera nenhuma limitação, essa interpretação é absurda. Como é que eu tenho uma interpretação, para fins de bem jurídico, que acaba com qualquer limitação do poder punitivo? Então,
essa ideia de mandado de criminalização implícito me parece totalmente sem razão, sem nexo algum. Isso é o que eu acho mesmo, não faz o menor sentido isso. Nunca consegui engolir isso. Parece um artifício para dar uma falsa legitimidade constitucional para qualquer crime. Para qualquer crime. Isso é muito sério, isso é muito complicado. Né? Por quê? Porque tem alguns autores que, ao tratar de bem jurídico, por exemplo, Regis Prado, dizem que eu tenho que extrair a noção de bem jurídico da Constituição. Eu tenho que extrair uma legitimidade constitucional do bem jurídico. Ora, se eu tenho que extrair uma legitimidade constitucional e eu tenho uma Constituição que permite qualquer bem jurídico, se eu tenho uma Constituição que permite que tudo seja crime, é o mesmo que não ter nada. Eu não tenho filtro nenhum. Então eu perco totalmente o filtro. Perfeito? Então isso não é uma teoria que limita o poder punitivo, é uma teoria que legitima qualquer poder punitivo. E, portanto, tira os freios do poder punitivo. Logo, é uma teoria autoritária. Porque se ela não limita o poder punitivo, ela fundamenta facilmente um autoritarismo. E aí, se eu perco o viés, se eu perco o parâmetro axiológico, na verdade, essa é uma teoria que joga todo o poder como um instrumento político. Ou seja, a criação de crimes pode ser um instrumento político. E um instrumento para aumentar a seletividade do sistema. Uma vez que eu tenho uma ausência total de filtro axiológico. Se eu não tenho filtro normativo, qualquer coisa pode ser crime. E quem vai dizer o que é crime? A classe que está legislando. E ela não vai legislar contra ela. Ela vai legislar para ela se manter no poder. Ela vai legislar para perpetuar as desigualdades. E para perpetuar a mantença do status quo. E se ela vai fazer isso, e a Constituição não serve para isso, então essa Constituição não é democrática. Ou estou interpretando de modo a não torná-la democrática. Entenderam o problema? Então, aonde isso vai que é muito perigoso. O problema não é o raciocínio em si, é o que ele gera. Então, mandado de criminalização é algo que soa absurdo. Eu ouso falar que a minha aula tem uma parte muito legal e uma ruim, muito ruim. A legal é a originalidade das ideias. Por quê? Porque isso que eu estou falando eu não li em livro nenhum. A parte ruim é a originalidade das ideias. Isso que eu estou falando eu não li em livro nenhum. Então, por exemplo, essas ideias que eu estou tendo agora são raciocínios que eu estou fazendo agora. Isso nem está no meu roteiro. O bom é que só vocês vão falar isso na prova. Porque não adianta ter aula em nenhum cursinho e não adianta ler 500 livros. Não estou falando que a minha ideia é melhor do que a que está nos livros. Aliás, essa é a parte ruim. Que pode ser que o examinador leia e não goste do que eu falei. É um risco. Mas pelo menos a massa não vai escrever o mesmo. E aí ele vai ver que não é aquele caderno quadradinho de preparatório que 12 mil alunos escreveram a mesma coisa. Isso é bom e ruim. Bom porque se ele for com a cara da resposta, você está feito. Mas se ele achar que foi uma porcaria, aí eu tô ferrado também. Mas eu espero que não, tá? Então, tudo bem? Então é isso. Claro que eu estou fundamentando normativamente o raciocínio. Tudo bem, pessoal? Perfeito, tá? Até porque se você não tem obrigação até porque uma boa banca não vai se preocupar se você está copiando os autores, porque isso é besteira. Ela vai se preocupar se você consegue raciocinar de maneira racional. Se você consegue fazer isso. Então vejam que numa só resposta eu falei da função de direito penal para o Zaffaroni, então adotei um autor crítico, usei termos de criminologia crítica, falei de seletividade do sistema, joguei um pouco de marxismo, falei da ideia do sistema se retroalimentar para propagar a desigualdade, então usei todas essas ideias. Se for um examinador que tiver bagagem, ele vai na hora fazer esses ganchos também e vai ver que a formação do aluno vai além do que está nos manuais. Então, isso, em tese, tem uma chance de enriquecer a sua resposta. Até porque, provavelmente, daqui 2 dias eu já vou esquecer o que eu falei, porque eu pensei agora. Então, né, eu vou bolando a resposta e criando mais argumentos. Tá? Mas, claro, tudo com base dogmática, sem achismo, porque senão não estou sendo técnico. Né? Então, essa é a crítica que a gente pode fazer em relação ao mandado de criminalização. Eu gastei tempo aqui porque isso aqui é uma bandeira do MP. Então, vocês têm que saber bater de frente nisso aqui. Isso aqui é quase uma briga institucional. O MP adora falar disso.
Adora. Realmente, é uma briga deles isso aqui. E vocês têm que acabar com essa teoria. Então, são argumentos para vocês detonarem essa teoria. Isso pode ser questionado tranquilamente. É um tema aí que hoje em dia é um tema que é importante para a prova, tá? Mas em fases subsequentes. Mas é um tema importante. Bom, perfeito. Então, vamos ver essa introdução. Agora, o problema é, a Constituição falou dos crimes hediondos. Qual o critério para aferir a hediondez dos crimes? Nós temos três critérios para aferir a hediondez dos crimes. Nós temos um primeiro critério, que é o critério legal. Então, nós temos um primeiro critério, que é o critério legal. Como é que é esse critério legal? O legislador estabelece um rol taxativo de crimes. Ele fala, ó, esse rol é hediondo. O que fugir daqui não é hediondo. Qual é a vantagem desse critério? Segurança jurídica. Segurança jurídica. Ele respeita totalmente a legalidade. Ah, só é o que está na lei. Não, mas teve um estelionato absurdo. Está na lei? Não, então não é. E qual a desvantagem desse critério? Ele despreza a gravidade em concreto, ele trabalha só com a gravidade em abstrato. Ele despreza a desvantagem, a crítica, né? É de que ele despreza totalmente a gravidade em concreto e trabalha só com a gravidade em abstrato, só com a gravidade a priori. Ele trabalha só com a gravidade em abstrato, só com a gravidade a priori. Esse é o primeiro sistema, foi esse o adotado, obviamente. Nós temos um rol de crimes hediondos. O que está fora do rol não é hediondo. Então a crítica a esse critério é que ele só trabalha com a gravidade em abstrato, ele esquece a gravidade em concreto. Então se eu tenho um roubo que não é um latrocínio, mas é um crime muito grave, não vai ser hediondo, por mais grave que seja esse roubo. Se ele tiver 5 casos de aumento, não vai ser hediondo, não importa. O sistema judicial. É o sistema judicial. Sistema judicial. Quem vai decidir se o crime é hediondo ou não é o juiz, com base em cada caso concreto. Quem vai decidir se o crime é hediondo é o juiz, com base em cada caso concreto. Com base em cada caso concreto. Então, o juiz decide, ele vai analisar caso concreto, e aí? Ele vai olhar a forma como foi praticado o crime. Ele vai olhar as circunstâncias do fato e vai verificar. Então, esse critério, veja, eu posso ter um homicídio que ele considera hediondo e uma semana depois um outro homicídio que ele não considera hediondo. Esse critério, evidentemente, se o legal tem aquelas vantagens e desvantagens, o que eu tenho de vantagem naquele é desvantagem nesse, o contrário, porque ele é o oposto do critério anterior. Qual é a vantagem desse critério? Olha o caso concreto. Qual é a desvantagem? Só olha o caso concreto. E isso acaba com a segurança jurídica, gera uma discricionariedade muito ampla, um decisionismo muito amplo. A lei não faz qualquer diferenciação, ela não serve para absolutamente nada. O juiz tem todo o poder para considerar ou desconsiderar hediondo o que ele bem entender. Então isso é muito complicado, porque gera um decisionismo exagerado. Dá muito poder para o juiz aqui e a lei não limita. Que não é adotado, né? Oi? Não é adotado, não é adotado. E outra coisa, né? Esse segundo critério, me parece que nem poderia ser adotado. Porque se a gente olhar o artigo 543, ele fala a lei considerará, blá, blá, e os definidos como crimes hediondos, ou seja, o Constituinte mandou a lei disciplinar isso. Então a lei tem que disciplinar. Se a lei deixar para o juiz decidir tudo, ela não está disciplinando nada. Então, a própria Constituição diz que a lei deve definir. Então tem que ter uma lei. Em algum momento tem que ter uma lei. Se ela vai estabelecer um rol taxativo ou não, a gente não sabe, mas tem que haver uma lei porque a Constituição exigiu isso. É uma reserva legal, tem que ter lei. Tá.
Então esse critério, esse sistema judicial, com certeza nem poderia ser adotado, que me parece até ser inconstitucional. Porque a Constituição obrigou a uma lei. Agora, o terceiro critério, que é o que é razoável, que é um critério que é passível de adoção, que é o sistema misto. Que é o sistema misto. O sistema misto, o legislador, ele apresenta um rol exemplificativo, o rol exemplificativo, permitindo ao juiz reconhecer ou afastar a hediondez no caso concreto. Reconhecer ou afastar a hediondez no caso concreto. Reconhecer ou afastar a hediondez no caso concreto. Aqui qual que é o problema? Veja, se a lei tem que definir os hediondos, a Constituição estabeleceu uma cláusula legal. Ou seja, quem define o que é hediondo é a lei. Então, aí a ideia é, no critério misto, o juiz jamais poderia definir quais são os hediondos. Ele só pode afastar. Mas definir, além daqueles previstos em lei, ele não pode. Por quê? Porque a Constituição fala que a lei definirá. Não é o juiz que definirá, é a lei. Se o juiz cria outros, é ele que está definindo. Agora, se a lei define e ele afasta, aí tudo bem, porque ele está beneficiando o réu. Então eu faço uma interpretação conforme a Constituição para poder extrair um sistema que não seja incompatível. Então, é uma taxatividade, ou seja, o que só é hediondo o que está lá. Mas se o juiz entende no caso concreto que ele pode afastar, ele pode afastar. O que ele não pode é criar novas hipóteses. Por quê? Porque a Constituição diz que a lei definirá, não que o juiz definirá. Se ele cria, ele está definindo. Tudo bem? Tá? Então, não, ele já não está previsto. Ele já não está previsto. O híbrido. Você vai estar pensando no híbrido, não? Se você lembrar, você me avisa. Beleza, tá? Então, pessoal, esse é o raciocínio que para vocês fazerem parece ter mais sentido. O juiz só pode interferir para afastar, mas não para definir novos. Vamos lá. A pergunta, agora, vocês vão querer me xingar, mas... Tráfico privilegiado. Primeiro probleminha. Esse tráfico não é privilegiado. 33, parágrafo 4º. Não é privilégio. É causa de diminuição de pena. São coisas diferentes. O seguinte. Esse argumento é um argumento péssimo para vocês. Mas, que claro, não impede que se afaste a hediondez. Tá? Mas... Oi? O entendimento é de que não é hediondo, mas todo mundo chama de privilegiado. Menos Gilmar Mendes. Esse é o entendimento. Hoje é. Só que todo mundo chama de privilegiado. E um dos argumentos usados para falar que não é hediondo é que ele é privilegiado. Isso é falso. Por quê? Quando a gente fala em privilégio nada mais é do que o contrário da qualificadora. Então, no privilégio, eu tenho novos parâmetros mínimo, máximo e abstrato. Então, por exemplo, se eu olhar lá o 317, que é o crime de corrupção passiva, o crime de corrupção passiva, ele tem lá, no parágrafo 2º, a forma privilegiada. Vocês vão ver no código que ele tem novos patamares mínimo, máximo e abstrato. Quer ver outro crime privilegiado? Todo mundo fala do parágrafo 4º da Lei de Drogas. Na verdade, privilegiado é o 33, parágrafo 3º da Lei de Drogas, que é o crime da rodinha. Fornecer a droga para a pessoa do seu relacionamento de maneira eventual para juntos a consumirem. Lembra desse crime? Então, ele é privilegiado, porque ele traz novos parâmetros mínimo, máximo e abstrato. Isso é privilégio. É um tipo derivado. É um outro tipo penal. Agora, quando eu tenho
no parágrafo 4º lá da lei de drogas, o legislador dizendo que eu posso aumentar a pena de 1/6 até 2/3, o que é isso? Causa de diminuição de pena. Não é privilégio. Então, a rigor, isso é tráfico minorado. Claro que isso não afasta o argumento de que ele pode não ser hediondo. Inclusive, foi o que o Gilmar Mendes entendeu. Ele pegou e falou, pessoal, o Gilmar Mendes, ele tecnicamente é muito bom. A gente pode fazer outras críticas a ele, que eu não vou fazer porque está gravando. Mas, tecnicamente, ele é muito bom. Ele é muito bom, tecnicamente. Separar político, pessoal de técnico. Como técnico, o cara é um monstro. Na minha opinião, é inconstitucional, é o mais habilitado do Supremo. Você vê ele dando aula para os outros na sessão. Ele é um monstro, é um monstro. É que tem gênio do bem e gênio do mal. Mas ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Não disse de qual lado que ele é, tá? Então, ele é um gênio, não disse. Tudo bem, mas ele é um gênio. Ele é um gênio. Na minha opinião, de inconstitucional, ele põe todos no bolso ali. E ele fala isso no voto. Eu li o voto. Ele fala, olha, não é privilegiado, isso aqui é causa de diminuição. Põe no bolso. Põe no bolso também, esse aí que você falou. De longe. Esse me decepcionou muito, achei que fosse melhor. Ele é mais político do que ministro. Faz voto jogando pra galera. Mas enfim. Então, parágrafo 4º. É causa de diminuição de pena. Veja uma tentativa. A pena é reduzida de 1/3 a 2/3. Se o furto é tentado, você fala em furto privilegiado? Não. Então, é equivocado falar em tráfico privilegiado. Veja, isso não depõe contra vocês. Defensores que vão dizer que não é hediondo. O Gilmar Mendes disse, olha, não é privilégio, é causa de diminuição. E mesmo assim ele entendeu que não é hediondo. Então, isso não afasta a tese de que não tem que ser hediondo. Isso foi tecnicamente correto. Agora, o que eu acho interessante é você usar esse argumento de que por ser privilegiado não pode ser hediondo, você está partindo de um erro teórico crasso. Você está desconhecendo algo básico, que é isso aqui. Isso aqui não é aprofundado, isso é básico. Então você faz a correção e fala, mas isso não impede que ele seja afastado de hediondez, faz o que o Gilmar Mendes fez o voto. Então, porque o que eles falam é, já que não é privilégio, é uma mera causa de diminuição. A mera causa de diminuição não pode afastar a hediondez. Porque a conduta, porque o que eles vão falar, quem vai dizer que é hediondo, vai falar que a conduta continua subsumida no caput. E o caput é hediondo. Então não faz sentido você brigar dizendo que é privilegiado, porque isso é um erro. Então você abandona a premissa errada e foca o seu argumento em, ainda que seja causa de diminuição, e é mesmo, não é hediondo. Porque se eu posso ter uma pena de 1 ano e 8 meses, não faz sentido que uma pena de 1 ano e 8 meses que permite restritiva gere um crime hediondo. Esse argumento de proporcionalidade faz mais sentido. E ademais, quem que a gente pega no tráfico? É o traficante? Mesmo? Não, não é. A gente pega aquele cara que está lá no morro vendendo droga que é fungível. No dia seguinte eles põem outro no lugar. É esse cara que a gente consegue pegar. Isso é enxugar gelo. O traficante que o pessoal não consegue pegar, ou ele não está no país, ou ele está numa cobertura na Vila Nova Conceição. Só que esse cara não põe a mão na droga. Ele nem encosta a mão na droga. Então é mais difícil ainda pegar esse cara. Porque como é que você vai vincular ao tráfico a ele se ele nem põe a mão na droga? Você tem dificuldade até para comprovar a materialidade, se ele não pôs a mão na droga. Então é muito mais difícil você pegar esse cara do que pegar o cara que está lá na rua com a droga no bolso. E que está com um aviãozinho, um vaporzinho para avisar quando a polícia chega para sair correndo. Então, veja, isso é muito mais complicado, tá? Então, só saibam isso, tá? Então não há que se falar em tráfico privilegiado. Tá errado? Tá errado mesmo. Mas é aquilo que eu falei, isso não impede vocês de sustentarem que não é hediondo. Tá? Não torna esse raciocínio equivocado. Minorado. Oi? Minorado ou com causa de diminuição de pena, mas não é privilegiado. Tá? O Gilmar Mendes fala isso no voto. Eu acho que é interessante a gente partir da parte do técnico, do que é adequado dogmaticamente. Não é porque você está negando o que é privilegiado que ele tem que ser necessariamente hediondo. Até porque fica chato, né? Você vai sustentar uma coisa e já parte de uma premissa errada. Porque isso aqui não é uma visão diferente, está errado, não é privilégio. Tá? É causa de diminuição de pena. Ah, professor, você está falando isso para falar que é hediondo. Não, você pode sustentar que não é, assim como o Gilmar Mendes fez. Tá? Então, o artigo 1º trata dos crimes hediondos. Os crimes hediondos são assim considerados consumados ou tentados. Mesmo que consumados ou tentados, eles são hediondos.
Então a tentativa também é punida aí como crime hediondo. E aí o artigo 1º da lei, ele trata das hipóteses dos crimes. Nós vamos analisar inciso por inciso. Tá? Inciso primeiro, ele tem duas hipóteses, na verdade. Ele tem duas hipóteses. Eu vou fazer o seguinte, são 8h40. Eu vou para o intervalo agora, porque a gente volta às 9h, e aí a gente vai até o final, porque aí eu paro exatamente aqui e a gente começa o artigo 1º, tá bom? Melhor. Então, vamos lá, a gente vai tratar agora do rol de crimes hediondos. O inciso 1º, ele trata de duas hipóteses. Ele trata primeiramente aí do homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Aqui veja, grupo de extermínio, importante, tá? Antes não havia uma previsão no Código Penal de grupo de extermínio, hoje existe. Hoje, esse homicídio em atividade típica de grupo de extermínio, ele está lá no parágrafo 6º do 121. Mas cuidado, o dispositivo só fala em atividade típica de grupo de extermínio. Ele fala do qualificado, a gente vai chegar nele. Mas ele fala em atividade típica de grupo de extermínio. Mas o parágrafo 6º também fala em milícia. Só que o homicídio praticado por milícia, por si só, não é hediondo. Que bonito. Entenderam? O artigo 1º, inciso 1º fala homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio. E o parágrafo 6º aumenta a pena se o homicídio for praticado em atividade típica de grupo de extermínio ou milícia. Só que quando o legislador inseriu essa modalidade, quando essa modalidade está hedionda, quando ele mudou para inserir o parágrafo 6º e criar essas majorantes, ele não mudou a lei de crimes hediondos. Então, a prática por milícia por si só não é hedionda. Claro que vão ter outras qualificadoras, certamente. Vão ter qualificadoras. Mas, simples fato de ter milícia não torna o homicídio hediondo, porque milícia não se confunde com grupo de extermínio. Não. Porque são conceitos diferentes. Sim. Então, eles vão fazer a mesma coisa, matar. Mas são conceitos diferentes. Até porque senão não teria porque ter as duas hipóteses. A milícia ela tem uma estrutura paramilitar, necessariamente. Tá. O grupo de extermínio prevalece que exige no mínimo 3 pessoas, etc. Tá? Tudo bem? Né? São coisas diferentes, né? A ligação do Bozo é com milícia, não é com grupo de extermínio, tá? Vou deixar claro, pra você ver como são coisas diferentes, tá bom? Ele só tá ligado com um deles, até o que se sabe, tá bom? Então é isso. Bom, pessoal, ótimo. Então cuidado com isso. Aí depois nós temos o homicídio qualificado. O homicídio qualificado é hediondo. Aí daqui o que tem de mais importante pra gente observar? Isso é óbvio. Agora, primeiro, é possível o homicídio qualificado privilegiado, também chamado de homicídio híbrido? Privilegiado é aquele das hipóteses do parágrafo 1º, que na verdade também são causas de diminuições de pena que nós chamamos de privilégio erroneamente. Né? Relevante valor moral, relevante valor social, e logo em seguida, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Posso combinar o homicídio do parágrafo 1º com a qualificadora? É possível esse homicídio privilegiado, qualificado ou híbrido? É possível, sim, deixa tranquilo, quando a qualificadora for de natureza objetiva. Então, se a qualificadora tiver natureza objetiva, é possível homicídio híbrido. Por quê? Porque o privilégio ele é subjetivo. Relevante valor moral é motivo do crime. Então, é subjetivo. Não tem como matar alguém por relevante valor moral e motivo torpe. Porque são duas circunstâncias subjetivas, é incompatível. Então, eu só posso acumular o privilégio com uma qualificadora objetiva. Eu posso matar alguém por relevante valor moral e asfixia? Posso. Ou relevante valor moral e fogo? Posso. Relevante valor social e tortura? Posso. Porque é subjetivo e objetivo. Então, eu só admito homicídio híbrido quando a qualificadora for objetiva, tá? Agora, diga. Vamos lá, então, só posso ter homicídio híbrido se a qualificadora for objetiva. Porque só as qualificadoras objetivas são compatíveis com o privilégio, tá? E quais são as qualificadoras objetivas? Do inciso 3
Meios, que trata dos meios. Veneno, fogo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel. Inciso 3, tá? Meios. Inciso 4, modos. Essas duas são objetivas e, portanto, permitem a forma híbrida. Agora, problema. E o feminicídio? O STJ já entendeu em 2 julgados ano passado que o feminicídio também é objetivo. Aqui o STJ já entendeu em 2 julgados ano passado que o feminicídio também tem natureza objetiva. Na doutrina ainda tem discussão. O STJ entende que não tem natureza objetiva, mas na doutrina ainda há uma discussão sobre isso. Tanto é que, por exemplo, é muito engraçado, quando surgiu a lei, eu lembro que no dia que surgiu a lei, eu estava na Paulista para dar aula à noite e eu parei para tomar um café com o Gustavo num café do lado, em frente ao Damásio, na Paulista. E o Gustavo, a gente foi conversar. E o Gustavo entendia que era subjetiva. Eu entendia que era mista, porque são 2 hipóteses. E a Vanzolini entende que é objetiva. Então nós temos 3 pessoas e cada uma pensa uma coisa diferente. Então, na doutrina, ainda é uma discussão fervorosa, mas o STJ disse que é objetiva. Tá? De modo que, engraçado, você fala que a Paty ela tem certeza que é objetiva, e o Gustavo tem certeza que é subjetiva, e eu tenho certeza que é mista. Então, é um caos. Mas o STJ já decidiu mais de uma ocasião que é objetiva. Isso é muito importante. Por quê? Por que ele decidiu isso nos julgados? Porque o que se discutia nos julgados, que ele apreciou, é se podia ter feminicídio acumulado com motivo torpe ou motivo fútil. Porque veja, se o feminicídio já é subjetivo, aí eu não poderia acumular com motivo torpe. Mas como o STJ entendeu que o feminicídio tem natureza objetiva, ele admitiu a acumulação com motivo torpe. Vocês entenderam o problema? Só que eu não sei se o STJ fez isso por razão de técnica, ou se ele fez isso para me admitir a acumulação de uma outra qualificadora e punir mais. O problema é que se o STJ fez isso para admitir outra qualificadora e punir mais, ele se esqueceu do outro lado da moeda. Qual o outro lado da moeda? Se ele entende a qualificadora objetiva, ela admitiria o privilégio. Porque a qualificadora só admite o privilégio se for objetivo. Ou seja, o STJ acabou admitindo um feminicídio privilegiado qualificado. Já que ele disse que o feminicídio é objetivo. Ele tem que admitir, se ele for coerente, o que não é garantia, se ele for coerente, o homicídio híbrido. E pior, em havendo privilégio, não é hediondo. Então, a consequência desse raciocínio dele é que ele pode admitir um feminicídio que, embora qualificado, não vai ser hediondo. De repente foi uma estratégia também deles. Porque o feminicídio ele não é só de uma classe social. Eu acho que você está muito otimista. Eu acho que você está superestimando a inteligência dos ministros. Não, eu acho que eles não pensaram, sinceramente. Não porque eles não teriam uma visão preconceituosa, mas é porque eles não teriam essa inteligência. Eu acho que eles não pensaram mesmo. Eu acho que eles não pensaram na repercussão do raciocínio deles. Dá pra ver isso em várias súmulas que eles editam. Eles editam várias súmulas com uma finalidade, depois saem pela culatra porque eles fizeram muito mal feito. Não, o que você está falando não é absurdo, teoricamente, mas por conta da situação atual da nossa corte e do que eles costumam fazer, eu acho que não é o caso. Poderia ser, mas eu acho que não é. Pela qualidade dos julgamentos que eu tenho visto. Tá? Não é absurdo em tese, mas eu acho pouco provável por causa da conjuntura atual. Tá? Por causa da competência da nossa corte. Entendeu? Tá? Então, tudo bem? Entenderam isso? Essa hipótese do homicídio híbrido, tá? Aqui eu só estou conjecturando como é que isso pode gerar lá na frente. Beleza? Aí o inciso 1º, letra A, que foi inserido em 2015, letra A, ele tornou hediondo a lesão gravíssima e a lesão com resultado morte. A lesão gravíssima e a lesão com resultado morte, quando praticada
contra aqueles agentes que trabalham com segurança pública ou aqueles parentes lá especificados. A mesma hipótese do homicídio qualificado do parágrafo do inciso 7 está aqui. Só que aqui não basta isso, tem que ter lesão gravíssima ou lesão com resultado morte contra aqueles agentes que trabalham com segurança pública, policial militar, forças armadas, guardas municipais, agentes que trabalham em unidade penitenciária, Força Nacional de Segurança Pública ou parente consanguíneo até o 3º grau, blá blá blá, aquelas hipóteses todas. Tudo bem, pessoal? Tá. Então, nessas hipóteses aqui também cônjuge, companheiro, né, o parente consanguíneo até o 3º grau. Então, quando houve a criação do homicídio funcional, eles também acrescentaram essa hipótese aí de hediondez. O inciso 2 fala do latrocínio. Latrocínio é hediondo. Lembrando que o latrocínio nada mais é que o roubo com resultado morte. Então, o latrocínio é um crime qualificado pelo resultado morte. Importante. No latrocínio eu tenho uma violência no contexto do roubo, da qual resulta morte. Então, muito cuidado. No latrocínio, da violência resulta morte. Sendo que quando o Código Penal fala em violência, é aquela acepção tradicional de violência, não a violência da Lei Maria da Penha. Violência no Código Penal é em sentido estrito. Violência no Código Penal é qualquer forma de agressão física. Não é aquela acepção ampla de violência do artigo 7º da Lei Maria da Penha. É a chamada, aqui a agressão física, é a chamada vis absoluta ou vis corporalis do direito romano. E por que eu estou explicando isso para vocês? Ponto importante. Porque notem que é a violência da qual resulta a morte. A morte tem que decorrer da violência. Só que o roubo não se dá apenas com violência, ele também se dá com grave ameaça. E aqui, muito cuidado. Por quê? Se houver roubo e em razão da grave ameaça acontecer a morte, haverá latrocínio? Não. Porque o dispositivo fala só se da violência resulta a morte. Então, se da grave ameaça resultar morte, eu não vou ter latrocínio. Porque essa morte tem que decorrer da violência, é o que está no 157, parágrafo 3º, inciso 2. Se a morte se der em razão da grave ameaça, aí eu vou ter roubo em concurso com homicídio. Aí, claro, tem que haver elemento subjetivo, tem que ter culpa, etc. Mas aí não haverá latrocínio. Eu vou ter roubo em concurso com homicídio, mas não o latrocínio. Porque às vezes o legislador fala se da conduta resulta a morte, aí ele está abrangendo tudo, mas aqui ele fala se da violência resulta a morte. E outro ponto importante, que eu não concordo, mas todo mundo praticamente fala isso, esse resultado morte aqui para a doutrina amplamente majoritária, ele pode se dar tanto a título de dolo quanto a título de culpa. Embora eu ache isso absurdo, porque você está equiparando dois elementos diferentes. A pena é a mesma em abstrato. Como é que você fala que a pena em abstrato é a mesma, tanto a título de dolo quanto a título de culpa? Não faz sentido. Mas praticamente todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Mas, a meu ver, isso viola a isonomia, porque você está colocando a mesma pena em abstrato para um resultado de morte doloso ou culposo. E segundo ponto, viola a excepcionalidade do crime culposo. Porque crime culposo tem que estar previsto expressamente, aqui não está. Isso é uma tese minha, eu escrevi sobre isso. Uma pós que eu fiz, foi a minha monografia numa pós que eu fiz. Então, eu estudei isso a fundo. Mas a doutrina dificilmente... O Busato faz essa crítica, se não me engano, mas acho que só ele, mais um ou outro. A maioria repete isso aqui que está na lousa. Mas isso aqui é um absurdo. Tá? E é um crime qualificado pelo resultado. Cuidado, não é um crime preterdoloso, porque crime preterdoloso necessariamente é dolo mais culpa. Aqui eu posso ter dolo. Então, isso aqui não é crime preterdoloso. É crime qualificado pelo resultado. Essas classificações não se confundem. Crime preterdoloso não é sinônimo de crime qualificado pelo resultado.
No crime preterdoloso, eu tenho dois resultados que se dão na mesma linha de desdobramento de bem jurídico. Então, por exemplo, lesão corporal com resultado morte. Os bens jurídicos são parecidos e eu tenho dolo e culpa. Aí é um crime preterdoloso. Aqui não. Aqui eu tenho patrimônio e vida, ou integridade física. Então aqui eu tenho patrimônio e vida, e aqui eu tenho o resultado mais gravoso de dolo ou culpa. Isso é um crime qualificado pelo resultado, que admite tentativa. Enquanto eu posso ter latrocínio tentado, até porque tem dolo aqui. Enquanto que o preterdolo nem admite tentativa. Então vejam, são institutos diferentes. O Bittencourt diferencia, mas tem doutrinador que não diferencia. Está errado. São coisas diferentes. Tá? Então cuidado com isso. A doutrina mais sofisticada diferencia. O Juarez Tavares diferencia no livro dele de Teoria do Crime Culposo. Ele diferencia. Tá? Ponto importante, né? Isso que eu já falei. Outra coisa. Para ter latrocínio, essa violência, essa morte tem que ter relação com o roubo. Tem que ocorrer no contexto do roubo. Tá? Agora, se depois do roubo um criminoso mata o outro para ficar com o produto do roubo, aí eu não tenho latrocínio, eu tenho homicídio. Homicídio. Tá? Então, cuidado com isso. Agora, nós temos uma outra situação. Durante o roubo, no contexto do roubo, o sujeito mira na vítima. O projétil ricocheteia e ele atinge o comparsa. Homicídio ou latrocínio? Tá lá no meio do roubo. Ele tá lá pegando os bens, mira na vítima, atira na vítima, o projétil ricocheteia e atinge o comparsa. Por quê? Por quê? Por que seria latrocínio? Exato, aberratio ictus ou erro na execução. Veja, se ele queria acertar ela e por desvio durante o golpe ele acertou o comparsa, o que aconteceu aqui? Eu tenho um instituto lá chamado de aberratio ictus, que o código no artigo 73 chama de erro na execução. Detalhe, o código no 73 chama de erro na execução, mas isso aqui a rigor não é um erro. O legislador aqui foi bastante infeliz, porque ictus significa golpe e aberratio significa aberrante, desvio. Desvio no golpe. Então isso aqui não é erro. Ele sabe quem é a vítima e sabe quem é o comparsa, mas por um incidente durante a execução do golpe ele acertou a pessoa adversa. E aí a resposta, ele responde como se tivesse acertado quem ele queria, porque o código aqui, quanto a essa hipótese, ele adotou a teoria da equivalência. Então ele responde como se ele tivesse acertado quem ele queria. Ele queria acertar a vítima, então ele vai responder por latrocínio. O código chama de erro na execução, mas a rigor não é o erro. É um incidente durante a execução do golpe. Porque se fosse um erro, eu aplicaria o 20, parágrafo 3º, que é do erro sobre a pessoa. A consequência é a mesma, mas são institutos diferentes. Perfeito? Tudo bem? Tá? Então, cuidado com essa hipótese aí. Agora, bom, ótimo. Agora, outro ponto importante, inciso 3. Inciso 3 aí, aqui também. Desculpa, se você na real, o que aconteceu não foi um erro, foi? Foi, na verdade, um desvio ou um incidente durante a execução do golpe. Até porque se fosse erro, eu aplicaria o 20, parágrafo 3º, e não o 73. Perfeito? Agora, o inciso 3, ele fala de extorsão qualificada pela morte. Antes, eu vou fazer uma diferenciação, que é uma diferenciação que o pessoal não sabe. Embora a gente não esteja dando penal, código penal, eu preciso fazer essa diferenciação, senão eu me sinto mal. Eu sou meio neurótico. Se eu não fecho de todas as maneiras, eu fico achando que ela está incompleta. Então eu fico preocupado e não consigo. Antes de a gente falar isso, vamos diferenciar. Pode parecer algo bobo, mas como eu diferencio extorsão de roubo?
Alguém saberia me dizer como eu diferencio extorsão de roubo? Vamos trabalhar com os exemplos. A gente coloca a arma na cabeça da vítima e pega a carteira da vítima. Fala, fica quieta, tá, pega a carteira. O que eu tenho? O que eu tenho? Roubo. Segundo exemplo, ele aponta a arma para a cabeça da vítima e diz para a vítima, me passa a carteira, senão você morre. O que eu tenho? Roubo. Terceiro exemplo, ele ameaça a vítima e fala para a vítima, vai lá até o caixa, saca dinheiro e me entrega, senão você morre. Que crime que eu tenho? Roubo? E quando vai ser extorsão então? Sei lá, por exemplo, ameaçar algum familiar. E se ameaçar a vítima então direta? Então se eu ameaçar o familiar e falar assim, olha, pega dinheiro senão eu mato seu irmão, aí é extorsão. E se ameaçar a própria pessoa é roubo. Agora se ameaçar outro é extorsão. Então essa é a diferença. É quem eu ameaço. Isso está no tipo. Não tá. Então não é isso também, professor. Não sei, você bugou, eu achei que eu sabia. Diga. O tipo do roubo ele fala da violência ou grave ameaça. É porque aí seria... Mas na extorsão também tem violência ou ameaça. Mas o 157 ele trata da violência e da grave ameaça da vítima, não é isso? Da própria vítima? Não. Eu posso ter o roubo, eu posso ter a vítima patrimonial e a vítima da violência, são vítimas diferentes. Tanto que eu posso ter pessoa jurídica vítima do roubo. Eu posso subtrair o patrimônio, eu posso, por exemplo, entrar aqui para subtrair o patrimônio da defensoria. E ameaçar todos vocês. Mas as vítimas que serão arroladas vão ser as pessoas físicas. E o representante da pessoa jurídica. Que é a vítima patrimonial. Isso já deve ter visto processo assim, pois é. Entendeu? Então, qual o critério que diferencia roubo de extorsão? O critério que diferencia roubo de extorsão, segundo o professor Magalhães Noronha, é o da prescindibilidade do comportamento da vítima. É o da prescindibilidade do comportamento da vítima. É aquela coisa, a gente diferencia roubo de extorsão porque a gente vê os processos, mas poucos sabem o critério, de verdade. Prescindibilidade do comportamento da vítima. Como assim? Vamos pensar. No primeiro exemplo, que eu ameaço e pego a carteira, vocês disseram que é roubo. Esse é básico. Eu precisei que a vítima fizesse alguma coisa para obter a vantagem? Não. Eu mandei ela ficar quieta e eu fui lá e peguei a carteira. Segundo exemplo, vocês disseram que é roubo, quando ele manda a vítima entregar a carteira. Para eu obter a vantagem, eu preciso que ela pegue a carteira que está no bolso dela ou eu posso pegar a carteira do bolso dela? Posso pegar. Então concordam que aqui a conduta da vítima é prescindível? Porque se ela não pegar a carteira, eu estico o braço e pego. Terceira situação. Quando eu mando ele sacar dinheiro, a conduta dela é prescindível ou imprescindível? É imprescindível. Ah, mas e se você sacar o dinheiro? Ela vai ter que me dar a senha. Então alguma coisa ela vai ter que fazer. Ah, mas e se não for senha, for digital? Pior ainda, porque ela vai ter que pôr o dedo lá. Então a diferença é que no roubo, a conduta da vítima é prescindível, enquanto que na extorsão, a conduta da vítima é imprescindível. Esse é o critério. No roubo, a conduta da vítima é prescindível, enquanto que na extorsão, a conduta é imprescindível. Esse é o critério que vocês têm que adotar. Esse é o melhor critério. Perfeito? Então cuidado, porque tem gente que fala assim, ah não, se você subtrai é roubo, se a vítima entrega é extorsão. Não, porque nesse segundo exemplo da carteira é roubo. Eu achava que era assim. Esse é o critério literal, que já foi defendido, mas ele cai por terra. Por quê? Porque no segundo exemplo é roubo. Se fosse assim, no segundo exemplo, em que a vítima me entrega a carteira, seria extorsão. E aí não faz sentido, né? Eu ameaço, se eu pegar a carteira é roubo, se ela me entrega é extorsão. Você fazer com que o crime mude por conta disso? Então o critério correto é o da prescindibilidade do comportamento da vítima. Perfeito? Agora falamos aí do inciso 3, então, só abrir esse parênteses, que é a extorsão com resultado morte. Só que nós temos um problema. A extorsão com resultado morte, ela está no 158, parágrafo 2º. O parágrafo 3º, o 158, parágrafo 3º, trata de qual crime? Vulgarmente conhecido como sequestro relâmpago. 158, parágrafo 3º, trata do tal do sequestro relâmpago. No sequestro relâmpago, eu tenho uma extorsão
O sequestro relâmpago, pessoal, nada mais é do que uma extorsão qualificada pela restrição da liberdade. É isso. É uma extorsão qualificada pela restrição da liberdade. O sujeito vai lá, mantém a vítima presa no carro, fica 40 minutos andando com a vítima, obriga ela a sacar dinheiro. É uma extorsão qualificada pela restrição da liberdade. Qual que é o ponto importante aqui? Nós temos uma forma qualificada, uma forma mais gravosa desse crime, que é o sequestro relâmpago com resultado morte. Que é uma forma mais gravosa, que também está no parágrafo 3º. É a extorsão qualificada pela restrição da liberdade, da qual resulta a morte. Mas eu disse para vocês, se vocês olharem na lei, é 158, parágrafo 2º que é hediondo, que é a extorsão qualificada pela restrição da liberdade. Agora, se a restrição qualificada pela restrição da liberdade gerar morte, isso é hediondo? Entendeu o problema? Não está previsto. Mas é absurdo. Por quê? Poxa, se a extorsão mais morte é hediondo, é crime hediondo, como é que a extorsão mais restrição mais morte não é? E aí nós temos duas correntes. Duas correntes. Ó, a primeira vai falar: não é hediondo. Ah, mas é absurdo. Paciência. O nosso critério é o critério legal, não é? Se não está na lei, não é. Não é hediondo por falta de previsão legal. Essa é a primeira corrente, que é a majoritária. Que é a majoritária. Porque é um argumento muito forte. Ah, mas é absurdo. Tá, então tem que mudar a lei. O segundo critério é hediondo, sob pena de ser desproporcional. Sob pena de ser desproporcional. Aquela coisa, né? Se o menos é hediondo, o mais não vai ser? Veja, ninguém está discutindo que é desproporcional. É óbvio que é desproporcional. A questão é, eu posso considerar hediondo sem previsão legal? Se o critério legal não pode, porque tem que estar na lei. O máximo que teria, se a gente fosse um país sério, o legislativo já teria suprido isso. Não é um argumento axiológico, fala, olha, não, valorativamente não tem que ser hediondo. Não, tem que ser, óbvio que tem que ser. Mas se não está previsto, eu não tenho o que fazer. Senão eu estou criando uma hipótese de hediondez que não está prevista, eu estou virando a legalidade. E a separação de poderes, porque aí o judiciário está criando uma hipótese que não está prevista em lei. Ele está legislando. Então não dá. Ninguém está dizendo que não pode ser, que não tem que ser hediondo. Tá bom, tem que ser, mas muda a lei. Tá? Então esse critério da legalidade é muito forte, tanto que ele é majoritário, apesar de ser absurdo. Agora, o inciso 4 trata da extorsão mediante sequestro. O inciso 4, valendo lembrar, isso é importante, a extorsão mediante sequestro, ela é hedionda mesmo que na forma simples. Então a extorsão mediante sequestro, diferente da extorsão que tem que ser qualificada, a extorsão mediante sequestro é hedionda mesmo que na forma básica. Mesmo que na forma básica. O inciso 5, trata do estupro simples e qualificado. Trata do estupro simples e qualificado. Do estupro simples e qualificado. Hoje é praticamente pacífico. Aquelas condutas que antes caracterizavam atentado violento ao pudor e hoje estupro continuam sendo hediondas. Difícil brigar com esse argumento, porque o atentado violento ao pudor já era rotulado como hediondo antes. Ele só migrou do 214 para o 213. Então a conduta já era hedionda, continuou hedionda. Então é difícil falar que não é hediondo. Aí tem que forçar demais. Tá? Fica muito difícil, porque antes já estava previsto como hediondo e hoje continua estando previsto. Então não teve nenhum momento que saiu a previsão, que deixou de estar previsto. Né? Lembrando que aquela conduta que estava prevista no 214, segundo a doutrina, houve a chamada continuidade normativo típica. O que é isso? Migrou de artigo, mas a conduta continuou prevista. Ela só mudou de artigo, mas ela continuou prevista. Quem que desenvolve esse critério de continuidade normativo típica que a gente aplica errado aqui no Brasil? Taipa de Carvalho.
o Taipa de Carvalho, que trata disso, num livro chamado Sucessão de Leis Penais. Eu escrevi até um artigo com o Gustavo sobre isso aí na mudança de crimes sexuais, que foi publicado no Jota no começo desse ano, falando que teve abolício crimes da contravenção de importunação ofensiva ao pudor. Mas o tribunal não tá... O STF tá com uma questão subjúdice sobre isso. Tem um caso que o STF pediu vista para apreciar isso aí. Tem um artigo, aonde mesmo? No Jota, aquele portal Jota que eu e o Gustavo escrevemos, foi publicado em janeiro. Mas se colocar lá e colocar o meu nome ou o dele, aparece os artigos publicados, vai aparecer esse artigo. Sobre a gente sustenta que teve abolício com base nos critérios do Taipa de Carvalho. Sim. Tá? A gente explica e sustenta isso. Tá? Ainda o Supremo não se posicionou. Tem uma questão lá que eles pediram vista. Legal. Mas ninguém defendeu isso no nosso artigo ainda. Ninguém falou isso. Eles estão julgando errado lá. Aquilo que eles estão falando está errado. Mas, enfim. Tá? Bom, inciso 5 então. Inciso 6 agora. Estupro de vulnerável. Inciso 6, estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Aqui é importante, o que prevalece nos tribunais? Antes de 2009, não havia a figura do estupro de vulnerável. O que nós tínhamos era o estupro com violência presumida. E o que os tribunais entendem é que essa figura já era hedionda antes, porque já caracterizava o estupro com violência presumida. Então, mesmo antes de existir o estupro de vulnerável, eles entendem que essa figura já era hedionda antes da mudança da lei. Já era hedionda antes de 2009. Porque caracterizava aquele estupro com violência presumida. E uma das hipóteses de violência presumida era a vítima menor de 14 anos. Agora, ponto importante, que vocês vão ter que saber que existe essa posição, mas vocês vão discordar. Até porque realmente eu não acho que ela faça sentido. Sobre a natureza da vulnerabilidade. Sobre a natureza da vulnerabilidade. O STJ já bateu o martelo que a vulnerabilidade é absoluta. Tanto é que isso está na súmula 593 do STJ. Tanto é que isso está na súmula 593 do STJ. E se vocês olharem, eu vou até abrir aqui, o artigo. E depois, no final do ano passado, o 217A foi alterado e foi inserido um parágrafo 5º. E esse parágrafo 5º reforçou o caráter absoluto da vulnerabilidade. Ele diz que você haverá esse crime independentemente do consentimento da vítima, deles coabitarem, deles terem relacionamento, não importa. Se a vítima tem menos de 14 anos, ela é vulnerável e o sujeito responde pelo estupro de vulnerável. Então, o que isso gera um absurdo? Que é o seguinte: o sujeito tem 18 anos, tem a namoradinha de 13. Eles namoram há 3 anos. A família sabe, tem plano de casar, ter filho, pá. Alguém ficar puto da vida... Oi? Começou 10 anos. O que foi? Ele tinha 10 anos. Sim. Não, ela tinha 10 e ele 15. Quando eles começaram a namorar. Agora ele tem 18 anos. Começaram com o namorinho de dar beijinho na bochecha e o negócio evoluiu e continuaram namorando. Não, isso é realidade. Peguei vários processos assim no gabinete. O cara ficou puto com a menina. O cara não, um primo ficou puto, o pai do cara surtou lá. Foi no conselho tutelar. O cara foi denunciado por estupro de vulnerável. Condenado a uma pena de 8 anos, regime fechado, crime hediondo. Tudo bem que fechado é só acima de 8, mas com meio de onda eles acabam fixando fechado mesmo na primeira instância. Faz sentido isso? É complicado quando a diferença da idade é muito próxima. E quando eles namoram e em relação... Outra coisa é um homem de 30... Vocês entenderam o problema desse entendimento do STJ? Não dá nem, e outra, não dá nem para falar em erro de tipo, porque eles namoravam há 2 anos. Então não dá nem para sustentar essa tese de que ele não sabia da idade dela. Então essa tese não cola. Olha que problema. Você, ao invés de proteger, você está desestruturando totalmente a família, porque eles eram uma família, agora você mandou prender o cara.
Ela vai ter que ir dentro do presídio visitar o namorado. Mas aí eles iniciaram com 15, né? Com 18. Não, ele tinha 15. Sim, mas quando ele comprou... Tinha 10. Isso. Aí ele completou 18 e eles estavam namorando ainda. Pronto, ele se tornou imputável, agora ele pratica crime. Não é mais ato infracional. Você achou estranho ela ter 10, mas vamos pensar numa outra hipótese então, quer ver? Eles começam a namorar com 12. Leva para o conselho tutelar. Os dois vão responder por ato infracional de estupro de vulnerável. Namorar com 12 anos. Namoro deles, andar de mão dada e dar beijinho na bochecha. Pronto, ato libidinoso. Beijinho na bochecha. Os dois vão responder por ato infracional de estupro de vulnerável. Um contra o outro. Patético, né? É. Os dois têm 12. Se são 12, se tem 12, são adolescentes, não são mais crianças. Não são mais crianças, então eles podem responder. Já pode ser imposta a medida socioeducativa, porque não são crianças, são adolescentes. Porque criança é até 12 incompletos. Salvo para a Convenção de Pequim, que criança é até 18 incompleto, mas o ECA não adota esse critério. Entenderam o problema? Então a pergunta que eu faço aqui é possível, e aí tem um nome para isso, né, costuma cair em concurso, é possível adotar a exceção de Romeu e Julieta nos crimes sexuais? Por quê? Romeu tinha 18, Julieta tinha 13. Ou seja, é possível deixar de punir em razão do consentimento, etc? Não. Então não, a jurisprudência e a lei não adotam a exceção de Romeu e Julieta. Ou seja, não importa a pequena diferença de idade e não importa o consentimento. Pro STJ e pro STF é crime. Não, óbvio, para mim não faz o menor sentido. Quem ele falou, mas é absurdo, ela tinha 10. Ok, resolve isso no conselho tutelar, resolve isso na família, com assistente social, mas não com direito penal e ainda com crime grave desse. Esse não é, evidentemente, o meio para resolver isso. Se tá achando que ela é muito nova para namorar, ok, a família tem direito de achar que ela é muito nova para namorar. Mas isso não é uma questão para se preocupar o direito penal. Isso é paternalismo penal. O direito penal dizendo com que idade você tem que começar a namorar sob pena de cometer crime hediondo. Isso é absurdo. Isso é paternalismo penal. Absurdo. Ele tem o direito de achar que a filha dele de 10 anos tem que namorar. Mas até aí, imputar um crime hediondo pro cara que namorou com ela? Beleza. Beleza. Você tem... Aí que tá. Ele tem todo o direito de ficar puto. Mas até aí o cara responder por crime hediondo por causa disso? Depende, se for um cara de 20 e pouco, 30 anos, 15 ela tinha 10. é a mínima, cara. Não é possível. Os dois, mas os dois são crianças. E outro, né? Ela com 10 era muito mais perto do que ele com 15, porque a mulher amadurece antes, então também tem esse porém. E se ela namora o cara de 15 é porque ela gosta de novinhos, porque o de 15 é bobo pra menina de 10. Isso aí todo mundo sabe que é assim, você tá na escola, né? Já não tem mais cara de Menina de 10 anos, ela é... Né? O cara de 15 é tosco pra uma menina de 10 anos. Eu vejo, eu vou... A gente vai fazer sábado lá, comentar a prova na casa do Gustavo. Meu, se olha, é um barato, eles têm a mesma idade. O filho dele é a filha. A filha é uma mulher. E o menino é um molecão, de jogar bola e zoar. Amadurecimento é diferente. É diferente. A filha dele é uma mulher. Oi? Uma posição, inclusive, social. Construção social. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é. biologicamente Só que a mulher amadurece biologicamente antes. Porque de 10 anos, às vezes, a menina já tá parecendo uma... Ela amadurece antes. A mente também. Se ela entra na puberdade antes, a mente... Porque é uma questão hormonal também. Se é uma questão hormonal, obviamente isso vai influenciar na psique. Ela tem mais responsabilidade com 15 anos, enquanto o menino, ele pode fazer o que ele quiser. Pode ser, mas isso não manda na questão hormonal. Isso não estimula a produção hormonal. Não, a questão hormonal Uma coisa, ela não é mais madura só por isso. Tem um contexto todo. Tá certo o que você falou. Mas tem uma questão hormonal. E isso independe da questão social, da sociedade ser machista ou não. A produção dela de hormônio vai começar no momento, a dele depois. Isso independe disso. Não é por causa disso que ela produz hormônio antes. O que independe também é a questão da questão... Não, mas vocês entenderam o problema? Elas amadurecem, isso é natural. Quando ela tá na escola com as amiguinhas, o papo é diferente, né? Isso é verdade. O homem amadurece depois de 50. Até 50 ele é toscão. É a sociedade breja, né? Diga. Sociedade machista.
Não, isso é evidente. Que é evidente que é. Que é evidente. Namorar com um rapaz de 13 e ela responder por estupro de menor. Então, mas é... Uma mulher de 18 anos, uma menina, uma adolescente, no caso, namorar com um rapaz de 13 e cometer estupro de menor. É que eu nunca vi. Não, sim, é óbvio. Porque uma mulher de 18 Eu nunca vi porque dificilmente uma de 18 vai se interessar por um cara de 13. Sim, mas é só um exemplo. É difícil. Eu nunca vi, pelo menos. Eu nunca vi. Mas por uma questão, isso poderia acontecer, mas por uma questão também de machismo, né? Muito provavelmente a família não iria se disputar isso, né? Dizendo que a mulher, não imagine, ele é homem, né? Por uma questão de machismo, se o cara tem 13 e namora uma de 18, ele é foda. A menina de 13 e namora de 18, ele é uma... Não, sem dúvida. Veja, eu não tô negando nada disso, só que tem outros fatores aí que não necessariamente tem a ver com isso, que são adicionados ao que você disse, não são excludentes. O fato de ter uma cultura machista que fortalece isso não exclui a questão hormonal. E nem enfraquece o argumento social que você usou. Não são coisas excludentes. São que se somam, aí fica pior ainda. Entendeu? Não, óbvio, não se nega, isso é óbvio, isso é evidente. Se você negar isso, aí é pior ainda, porque aí você está dando mais guarida para que esse pensamento continue. Porque a primeira coisa que você tem para tentar mudar uma injustiça é reconhecer que ele existe. Então isso é básico. Você fala, não, tem homofobia, tem machismo, tem. Agora quando você começa a falar, não, aqui nós não temos isso já é preocupante. Porque você fecha os olhos para deixar que continue. Exato, tá? Então, pessoal, veja, prevalece que é absoluto, mas isso não quer dizer que numa prova em que vocês tiverem espaço para dissertar sobre isso, vocês não devam entrar com o pé no peito. Aí é algo que é praticamente pacífico nos tribunais, mas que vocês não vão se curvar na prova da defensoria. Qualquer outra prova, MP, magistratura, uma prova de magistratura você pode até criticar isso. Porque, por exemplo, tem julgados do TJ daqui de São Paulo em que o TJ absolveu nesses casos. E não absolveu. Eu falo porque eu já fiz um voto assim. De um casalzinho que estava junto há muito tempo e o cara foi condenado. E em segunda instância nós absolvemos e foi votação unânime. Teve caso também que foi absolvido com argumentos bem preconceituosos. Como um caso, por exemplo, que o STJ manteve, agora em fevereiro desse ano, mas é um caso antigo, eu sei até quem é o juiz, não vou falar para não expor, mas vocês sabem quem é, porque ele está no documentário da Bagatela, indo contra, né, a insignificância. Vocês não sabem, quem assistiu sabe quem eu estou falando, mas a questão é a seguinte, ele acabou absolvendo num caso, que era um fazendeiro, que tinha relação com garotas novas, dizendo que não havia crime porque elas eram garotas já vividas sexualmente, etc, etc. Mas isso é aquela coisa teratológica. Eu estou falando de uma absolvição em que era um casal, né, que tinha um relacionamento saudável e que não fazia sentido punir o cara. Aí absolveu, foi um voto, inclusive, que eu participei do voto. Eu passei lá, o desembargador assinou. Era um caso que a gente não falou, como é que eu vou fazer para absolver esse cara? Hã? Não, jovem ele era, porque jovem é até 29 anos pela lei. Pelo Estatuto da Juventude. Então ele tinha. Pela lei, hoje jovem é até 29. Mas faria diferença. Não, ele tinha 18. Não, ele tinha 18. Não, ele tinha 18. Era essa a situação, Romeu e Julieta. 13. E ele 18 ou 19, uma coisa assim. O caso Eloá era assim. E aí o que aconteceu? E aí a gente absolveu, na verdade, o que a gente fez, né? Eu usei o Roxin, falei que não fazia sentido punir aquele cara, que não tinha necessidade político-criminal para punir aquele cara e que aquela conduta não podia ter relevância penal, porque não havia necessidade preventiva de aplicar aquela pena, e aí com isso eu afastei a responsabilidade, afastei o crime. Mas foi toda uma engenharia jurídica para absolver, porque não tinha argumento, não dá para falar em erro de tipo, não dá para fazer nada. E foi antes da súmula 593, então hoje é muito mais difícil fazer isso. Porque se você faz isso, o MP cai matando. Mas a gente tem um julgado assim, isso numa Câmara rigorosa, porque eles viram um tremendo absurdo que isso ia gerar. Então isso gera muitas situações absurdas, esse posicionamento do STJ. O que eu acho curioso é que essa súmula veio por força de um posicionamento do Schietti Cruz. E eu confesso que eu tenho uma dificuldade em entender os posicionamentos do Rogério Schietti. Porque o Schietti, por um lado, ele solta uma súmula 593 que diz isso, que eu acho absurdo.
Por outro lado, ele tem outro julgado que ele permite que o transexual seja colocado num estabelecimento prisional adequado. Então, eu não sei, o cara, não é que o cara é bipolar, é que ele deve ter assessores muito diferentes. Pode ser. Porque ele tem um julgado mega blaster conservador e depois ele só tem um julgado liberal, que eu acho excelente, do transexual, que é evidente que tem que ser isso, mas você nunca imagina que um cara que edita uma súmula 593 vai depois julgar isso em relação ao transexual. Por quê? Na prática, o que acontece? São assessores diferentes, mudou o assessor. Ou foi outro que fez o voto. Não, na prática a gente sabe que é isso. Mas é que quando você olha que é a mesma pessoa que assina os 2 votos, é que eu sei porque eu sou assessor. Então eu sei porque que sai coisa tão diferente assim. Porque depende do assessor, óbvio. Ele pegou um assessor mais liberal, achou bonitinho, assinou, mas antes é óbvio que é isso, né? Foi isso, com certeza. Mas é que choca, porque você pensa que vai ter uma linha do cara. Ah, esse ministro é rigoroso. Não, não tem linha, né? Mas enfim, diga. Professor, eu acho que nesse caso eu não vejo tanta divergência de pensamento, porque aí eu acho que ele está visando a proteção da criança. Visando a criança e no outro caso está visando a proteção do transexual. E assim, claro que tem casos e casos, mas por exemplo, eu já vi casos de meninas... Mas será que ele está protegendo? Prendendo, mandando prender o cara com quem ela tem plano de viver uma vida? Não, prof, mas no sentido muitas vezes No sentido... uma menina de, por exemplo, eu vou dar meu exemplo da minha família, porque é um exemplo que eu já vivi. A minha mãe ficou grávida aos 13 anos. Meu pai tinha por volta de 21 anos. E na época, minha avó fala, olha, sua mãe brincava de boneca ainda, entendeu? Então, assim, por mais que eu acho que às vezes pode sim ter certa influência. Não digo assim, que às vezes tem meninas mais amadurecidas, tem, mas muitas vezes um cara mais velho... Mas a mãe e o pai sempre vão falar isso da filha que ela brincava de boneca. Até porque mãe e pai, eles já têm aquela dificuldade natural de imaginar que a filha vai crescer. Não, eu sei, claro, mas eu acho que muitos casos, homens mais velhos se aproveitam da inocência de meninas novas pra... Mas não são todos. Ok, não, perfeito. São muitos, mas não são todos, então não pode ser absoluto. Exatamente. A questão é isso, é só absoluto. Ah, são muitos. Se são muitos, são todos, então não pode ser absoluto. Tem que analisar o caso com... Então não pode ser absoluto. Eu não estou dizendo que nunca vai ter o crime, eu só estou dizendo que se são muitos, não são todos. Então a sua crítica só endossa que não pode ser absoluto. O que você disse faz todo sentido, mas pode não ser sempre assim. E tem outro fator também, né? Que é a questão da diferença de idade, né? Porque se a diferença de idade é muito pequena, próxima, eles basicamente têm a mesma mentalidade, né? Eles são imaturos tanto quanto. Tem muito isso. Agora, exato, é difícil. Concordo. Um homem de 29 anos, por exemplo, sei lá, o limite, 25, uma menina de 13 anos, pô, o cara é muito mais maduro. Se tem uma diferença de 5 anos, não dá pra falar em exploração. Eles estão se descobrindo juntos. Eles estão descobrindo a sexualidade juntos. Né? Então é complicado isso. Mas enfim. Tá, pessoal? Então fiquem atentos com essa discussão, que é uma discussão que pode aparecer aí. Então tem que estar atento para isso. Agora, inciso 7. O inciso 7, ele trata da epidemia com resultado morte. Aqui, nós temos ao 267, parágrafo 1º, que é o dispositivo que faz referência a esse crime. E aí, o que é importante a gente observar? Aqui nesse inciso não há muita coisa. O próximo, sim, tem algo bastante interessante. Esse inciso é uma coisa louca, que é o inciso 7, letra B, é a próxima hipótese. Inciso 7, letra B. Esse inciso aqui é absurdo. Ele trata daquele crime de falsificação de produto para fins terapêuticos ou medicinais. Falsificação de produto para fins terapêuticos ou medicinais. Qual que é o problema desse crime? Ele tem uma pena aqui muito alta, de 10 a 15 anos. Por quê? Vocês se lembram por quê? As pílulas de farinha. Muita gente tomava essa anticoncepcional, mulherada tomava anticoncepcional, não fazia efeito, engravidava, teve toda uma geração de filhos que nasceu por conta disso. E aí o pessoal, evidentemente, olha a garota soltando gemidão aí no meio da... E aí o pessoal, evidentemente,
teve problema, isso inspirou essa mudança legislativa. O problema é que o tipo é muito aberto, então ele abarca situações. Então, se você falsifica uma pomada para ferida, pena de 10 a 15 anos. Tem situações graves? Tem. Eu já peguei processo uma vez, isso foi muito grave, nossa, horroroso. O sujeito falsificava, ele oferecia um tratamento para AVC e paralisias e tal, um médico aqui em São Paulo, ele oferecia um tratamento com células-tronco. Detalhe, e era um tratamento caríssimo, as pessoas iam lá, compravam esse tratamento, submetiam a isso. Detalhe, não era célula-tronco, era um composto orgânico que não tinha absolutamente nada que vinha da China. Era falso. A pessoa tomava aquilo e começava a piorar. Foi periciado e se descobriu. Isso é um caso grave. Isso é um caso muito grave. Aí sim faz sentido essa pena. Eu lembro que até o processo veio, o juiz esqueceu de fixar o regime. Aí a gente teve que anular e mandar ele fixar o regime. E o regime aqui tinha que ser fechado. E o juiz esqueceu de fixar, mas eu não podia. Aí eu, no segundo grau, fixar de ofício o regime fechado. Eu ia ter que fixar o aberto, mas eu aberto com uma pena de 10 anos, um caso grave, eu falei, não vou fazer isso não. A gente anulou e mandou ele fixar o regime. E depois, não sei o que aconteceu mais no processo, porque até agora não voltou mais. Mas eu lembro desse caso, esse caso me chocou. Esse é um caso em que faz sentido uma pena de 10 a 15 anos. Agora o cara que falsifica pomada, gelol, tem uma empresa que falsifica gelol, porra, 10 a 15 anos. A pena, ela gera desproporcionalidades absurdas. Por conta disso é que a STJ entendeu que esse preceito secundário é inconstitucional. O STJ entendeu que esse preceito secundário é inconstitucional. É um julgado da Corte Especial. Secundário, ou seja, a pena é inconstitucional. O informativo 559. Só que qual que é o problema? O STJ, ele entendeu isso analisando uma hipótese específica, porque era um caso concreto. Então analisou a hipótese do 273, o STJ analisou uma hipótese específica do 273, parágrafo 1º, letra B, porque é maiúscula, parágrafo 1º, letra B, inciso 5. Então 273, parágrafo 1º, letra B, inciso 5. Por quê? Porque era um caso concreto. Provavelmente ele julgaria também as outras hipóteses inconstitucionais, mas como era um caso concreto, o julgamento ia ser extra petita, se ele julga o artigo inteiro. Então ele julgou só aquilo que interessava para o caso concreto. Porque era um HC, então ele não podia fazer efeito erga omnes isso daí. Mas o que ele fez? Aí ele disse que essa pena é inconstitucional por violar a proporcionalidade. Mandou aplicar, e falou, já que essa pena é inconstitucional, tem que aplicar outra pena. Mandou aplicar a pena do tráfico, de 5 a 15 anos, por analogia. Falou, tem que aplicar outra pena, aplica a do tráfico. E aí ele ainda falou, e ainda é possível aplicar o redutor. Então isso é uma decisão da Corte Especial do STJ. Tá? Então, cuidado. Então só tomem cuidado de saber que é um caso concreto, mas claro que isso serve para qualquer hipótese que se revelar desproporcional e que tivesse a pena de 10 a 15 anos. Então isso dá margem para vocês aplicarem para qualquer hipótese esse dispositivo que tem essa pena absurda. Então essa posição do STJ é muito importante para vocês. No STF o caso está pendente de julgamento. Eles vão apreciar isso, não apreciaram ainda. Tá? É o tema 1003. Acompanhem isso aí, porque eles vão julgar isso aí. Eles reconheceram a repercussão geral, uma hora eles vão julgar isso aí. É o tema 1003. Então no STF, pessoal, está pendente de julgamento. E é importante que vocês acompanhem, porque isso uma hora vai ser julgado. Assim como o STF vai voltar agora a discutir a questão da homofobia, que está programada para maio agora, tem um julgamento, tem mais algumas questões interessantes que vão ser julgadas logo também, se não adiarem de novo, claro. Tá? Agora, então fiquem atentos com esse inciso 7, letra B, que é uma questão que ainda não está encerrada por completo, então é importante. E o inciso 8 trata lá do crime, né, do 218B, que é o crime de favorecimento à prostituição. Foi a Xuxa lá falar disso aí, né, né? Então vejam como toda mudança aqui é midiática, como é bem, né, populista e tal. Favorecimento de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Outra forma de exploração sexual. Perfeito? Tá. Então esse é o rol principal aí dos crimes hediondos. Agora, ponto importante. Temos outros crimes? Sim, temos os equiparados. Tráfico, né?
tortura e terrorismo. Tráfico, tortura e terrorismo. Tráfico, tortura e terrorismo. E também são considerados hediondos aí genocídio, outro ponto importante, a associação para o genocídio. Por que isso é importante? Porque essa é a única associação hedionda. A associação para o tráfico não é hediondo, a associação 288 não é hediondo, organização criminosa não é hediondo. A única associação hedionda é a associação para o genocídio, que está no artigo 2º da lei 2889 de 56. A única associação hedionda é a associação para genocídio, porque está prevista no artigo 1º, parágrafo único da lei dos crimes hediondos. Está prevista no artigo 1º, parágrafo único da lei dos crimes hediondos. Ele expressamente fala do artigo 2º da lei do genocídio. Perfeito? E aí o parágrafo único ainda fala do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que mudou no governo Temer. Qual é o ponto aqui? Qual o problema aqui? Normalmente, quando a lei de crimes hediondos torna a figura hedionda, ela fala se é só o caput, se não é só o caput. Aqui o legislador não disse 16 parágrafo único, 16 caput, então surgiu uma discussão assim que veio essa lei. No artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que é o porte de arma para uso restrito no caput, porte legal de arma de uso restrito, que agora mudou, né, com o decreto do Bolsonaro, algumas armas que eram de uso restrito passaram a ser de uso permitido. Por exemplo, ponto .40, ponto .45, exato, Magnum 357 passaram a ser de uso permitido. Mas esse decreto acho que vai ser declarado inconstitucional, que ele fugiu demais. Acredito que não vai ficar muito tempo. Esse daí, ele quis ajudar a Taurus demais, aí as ações a subirem, eu acho que passou do ponto. O primeiro decreto foi muito tímido, foi muito criticado, foi muito tímido, ele quis dar um mais forte aí para agradar os acionistas da Taurus e a bancada da bala que foi financiada pela Taurus a campanha. Mas isso está em todos os jornais, né? Isso aí não é segredo, eu posso falar porque está no jornal, não tem problema. Se gravar, depois, né? Tem problema, tem exceção. Não, pode jogar. Tem problema. Mas enfim, e aí, porque se entenderem que é calúnia, acaba isso não é verdade. Aí eu provo que é verdade. Então, só se for injúria que não cabe. Então veja, qual que é o ponto aqui? O problema é o seguinte, o negócio, pessoal, é o seguinte. Tem duas posições aí, se o artigo 16 todo é hediondo ou só o caput. Se todo o artigo 16 é hediondo ou só o caput. Duas posições. Primeira posição fala que todo o 16 é hediondo. Por quê? Porque se o legislador quisesse restringir ao caput, ele teria feito expressamente. Essa é a primeira posição. Tá? Que todo o 16 é hediondo, porque se o legislador quisesse restringir ao caput, ele teria feito expressamente. Veja, essa é a primeira posição. Tem uma decisão monocrática do STJ nesse sentido. É uma decisão monocrática. Então, não dá para falar que é a posição do STJ. É uma decisão monocrática. De outubro do ano passado, do Jorge Mussi, um HC. Se quiserem até anotar, é o HC 460.910. Vamos lá, HC 460.910. Do Jorge Mussi. Ele disse que, uma decisão monocrática, entendeu que todo o artigo é hediondo. Tá? Mas a questão ainda não está solidificada, então ainda dá para vocês brigarem por essa tese. E aí, a segunda corrente é de que só o caput é hediondo. Só o caput é hediondo. Por quê? Porque o caput trata da arma de uso restrito. Os parágrafos tratam de hipóteses muito menos, que não necessariamente têm a mesma gravidade. Então eu não posso equiparar todas. Uma coisa é eu portar um fuzil. Outra coisa é eu portar uma .32 com numeração raspada. Não posso dizer que tudo é hediondo. Portar um fuzil é muito pior do que uma 32 com numeração raspada. Então, esse é o segundo argumento, essa é a segunda corrente.
de que só o caput é hediondo, aquelas hipóteses, aqueles incisos do parágrafo único não são hediondos. Só tem essa decisão do STJ monocrática, então não tem uma decisão de colegiado ainda. Aliás, até me espanta o ministro dar uma decisão monocrática sobre isso, deveria ter mandado para o colegiado, já que a questão incidental era uma questão importante e que ele sabe que está gerando problema. Tá? Agora, a gente vai ter que entrar numa parte que é um pouco complicada, falar de anistia, graça, diferenciar, vou falar do julgado do STJ, a gente vai parar aqui, porque se eu parar, eu vou ter que parar no meio, não faz sentido didática pedagogicamente. Então, a gente volta na próxima e aí a gente trata disso com calma. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela atenção. Obrigado.